Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Eu hoje estou entrevistado muito especial, que é o Alberto Oliveira. É um dos organizadores de um fórum de crise climática na cidade de Maricá e também de um seminário de crise climática que está sendo organizado aqui na cidade para debater especificamente os efeitos dessa crise na cidade de Maricá. Alberto, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Gostaria que você se apresentasse sobre contar um pouco da sua história, né? Como é que você veio parar em Maricá e como é que toda essa história de crise climática em Maricá começou? Obrigado, Márcio. Meu nome é Alberto Gomes de Oliveira. Eu sou nascido em Goiás, nascido de família de agricultores. A maior parte da minha vida eu fui agricultor, embora tenha ocupado alguns trabalhos em, urbanos, mas Uhum, recentemente, alguns anos já, eu retornei à agricultura aqui em Maricá. Compramos um uhum, sítio e viemos para cá há uns 15 anos, uhum, mais ou menos. E logo depois a gente comprou o sítio, mas para ter um lugar de viver fora das metrópoles. Eu, de certa forma, eu sou um daqueles agricultores que fazem o êxodo ao contrário. uhum, Eu sou de uma geração que meus pais fizeram a viagem para Goiás, dos agricultores que foram para Goiás, e quando chega a Revolução Verde, essas pessoas começam a fazer o êxodo rural para a cidade. uhum, Depois de todas as consequências da Revolução Verde, que nós vamos falar, a gente trabalhou para. Está acontecendo um fenômeno que, principalmente a partir de estudantes do curso de agronomia, geografia e outros cursos correlatos, quando se trata da agroecologia, mas também das pessoas cansadas com o mundo urbano, né, das uhum, metrópoles, poluição e todos os seus efeitos. Está acontecendo um fenômeno que é o do êxodo contrário. uhum, Alguns estão retornando e outros são considerados neoagricultores. Bom, a partir daí a gente veio aqui para Maricá, né? uhum, E aqui eu exerço a função de agricultor, trabalho na produção da cúrcuma, que é o meu carro-chefe aqui no sítio. Meu sítio chama Aruanda, e também do urucum e outros produtos dentro de uma linha de temperos que tem a função medicinal, né? uhum, Ah, o que que aconteceu? Maricá é um município que ele aparentemente ele vinha dentro de um determinado nível de estabilidade já permanente. Um ano um pouco mais uhum, seco, outro ano com um pouco mais de chuva. Naturalmente, aqui em Maricá acontece um fenômeno que é o índice pluviométrico causado por correntes marítimas e outros efeitos. É o índice pluviométrico baixo em relação à região. Nós temos em torno de 1.200 milímetros por ano, enquanto já em São Gonçalo, Itaboraí e outras regiões, 1.600, e já mais para a área serrana, em torno de 2.000, 2.200 milímetros por ano. Então, naturalmente, é um município que chove menos. Estou colocando isso para a gente entender o que, é que aconteceu. E também Maricá tem outro fenômeno, é uma ilha. uhum, Uma ilha em que, de um lado, é cercado por montanhas, pela serra, e, por outro lado, pelo mar. Isso causa que nenhuma corrente de água, corrente hídrica, nem córrego, nem rio, vem de outro município. Toda a água que uhum, passa por Maricá nasce na Serra de Maricá e dentro de Maricá. Isso vai ter consequências profundas na questão da crise hídrica aqui também. Quando aconteceu de um ano para cá, um ano agora está completando um ano e pouco, já em junho do ano passado, iniciou um tempo muito seco, que é normal aqui de inverno e uhum, tal. Só que foi mais seco ainda.
porque aconteceram diversos incêndios, né, incêndios e queimadas, prejudicando o bioma da Mata Atlântica, tanto a área mais de serra quanto a área de restinga, causando enormes prejuízos e que também deu prejuízo para alguns agricultores. Eu fui um deles, meu sítio queimou inteiro, Uhum. né, o incêndio que pegou aqui. Isso já em agosto, julho, agosto, junho, final de junho até agosto de 2024. Mais recentemente, esse início de ano aconteceu outro fenômeno. Nós tivemos aí em torno Uhum. de 80 dias de seca, de estiagem, e com uma gravidade um pouco maior. E começaram também de novo muitos incêndios, incêndios de sítios, incêndios em queimadas, incêndios e queimadas, né? Uhum. Inclusive dentro da cidade, porque também nós temos a cultura do fogo, que aí gastaria todo um tempo para discutir um pouco isso, mas a cultura do Uhum. fogo é o Brasil inteiro. Tudo quanto há se usa queimar o fogo como símbolo de limpeza. Uhum. E, e aí esses incêndios, a partir de janeiro, final de janeiro, foram crescendo tanto, pegando em Serra Tiririca, até Jaconé, a área de serra, a área de beira do mar, dentro da cidade. E nós, por conta disso, alguns agricultores, eu faço parte de uma associação que é a Ama Terra, Uhum. provocamos um grupo chamado Incêndios. E as pessoas começaram a participar e discutir a questão da crise climática. Foram mais de 100 registros fotografados e filmados de queimadas e incêndios no município. E como uma situação que aumentava a gravidade. Nós não temos, ainda não temos, e né, naquela época estava mais defasada ainda, uma brigada anti-incêndio e anti-queimada, de prevenção, treinada e preparada conforme a orientação do IBAMA, do Serviço Nacional de Proteção ao Fogo, conforme a orientação da própria BNT. Então as pessoas ligavam para o Corpo Bombeiro, não tinha resposta. Tinha um carro de Corpo Bombeiro, tinha dia que tinha 25 incêndios, Uhum. 25 queimadas. Isso foi causando um transtorno. Somou-se a isso a crise hídrica, falta de água em diversos bairros. Que aqui já é natural em faltar, né? Maricá tem um Já é problema natural. de água sério, né? Exatamente por não ter água que vem de outro lugar, não ter um reservatório. É, nós temos uma crise hídrica aqui. E essa crise é aprofundando, porque quem tinha um poço de 30 metros, dando um exemplo, teve furão de 50. Quem tinha um de 50, às vezes, teve furão de 80. E por aí afora. Então, a gente estava percebendo que o lençol freático ele está abaixando. Uhum. Essa reflexão, a crise hídrica, a crise do fogo, do incêndio, né, queimadas. E olha só, isso são biomas, o bioma está sendo destruído. Uma árvore aí que tem 30 Uhum. anos, ela não se recupera em 6 meses, em um ano. Então, Uhum. o prejuízo é muito grande. E Uhum. dependendo do ponto de vista, do ângulo que se olha, uma coisa é queimar uma planta, às vezes um pé de bananeira que recupera, mas outra coisa é queimar uma vida de 30, 40, 50 anos que está ali numa árvore, duas árvores, e não foi uma, duas que queimaram. Uhum. Fora prejuízo para as abelhas, animais e por aí Uhum. afora. O resultado disso é que nós fizemos a reunião, e nessa reunião foi formado um fórum de crise climática, seus efeitos em Maricá. Inicialmente, desafios a curto, médio e longo prazo, porque a gente sabe que Uhum. determinadas situações não resolve a curto prazo. Esse fórum ele foi formado, ele é popular, ele ele gira em torno do grupo de Zap inicialmente, em que as pessoas vão colocando, mudou o clima hoje, vai ter frio, assim, cada um vai Uhum. colocando a gente de forma muito natural lá dentro. Mas dele também participam lideranças e diversos grupos do movimento social, associação de moradores, associação de agricultores, o próprio representantes, ou até pode estar em nível pessoal ou a nível de Uhum. representar uma entidade, mas estão ali presentes, agrofloresteiros, pessoas ligadas ao meio ambiente e por aí afora.
Aí nós fizemos a coordenação. A coordenação é formada por um representante de cada entidade ou grupo coletivo que assume o fórum. Ele não é um representante escolhido na Assembleia, ele é escolhido, de certa forma, indicado pela entidade que ele, ou pelo grupo, pelo coletivo que ele faz parte. Hoje participa Bahia Viva, participa aqui a Manada, Uhum. associações de bairro, umas 5 associações de bairro, duas têm representante dentro. Participa dirigente de federação de associação de bairro, de associações e diversos, né? E grupos também mais ligados a grupos de voluntários pra, na questão de com uma relação de agroecologia. Vamos supor, tem o pessoal do Voa Mar, que é um grupo de voluntários que faz trabalho em torno de uma lagoa e com diversas atividades. Participa também pessoas ligadas a igrejas, e que um exemplo claro da Adventista que tem um trabalho com crianças, né, das Uhum. bravadores, muito ligado à natureza e que está tendo uma participação efetiva nas iniciativas mais gerais. Bom, o fórum ele teve uma primeira atividade que foi encaminhar para o poder público. Ele tem um caráter, é um fórum popular permanente. Isso é importante para que o movimento popular possa se expressar com liberdade. Então Uhum. é um fórum popular. Isso não significa que seja contra ou a favor do poder público. Ele é um instrumento que se criou para ter os movimentos populares ter um canal Uhum. de diálogo com o poder A público. sociedade, em geral, né? Uma forma como a Cara, sociedade se conversa. exatamente. Bem por aí. Então, e como tem a participação de Márcio Campos, né, Uhum. do Cetim, lei ligada, tá, na época ligada à economia solidária, ligada ao projeto de jovens aprendizes, inclusive nós fizemos 8 palestras ali, Uhum. coisas muito boas, assim. Então, tem os mais diversos grupos, o grupo de coleta de sólidos, resíduos sólidos, como é o caso da COP Soluções aqui. Então, tem pessoas de diversas procedências. O resultado disso é que nós encaminhamos, então, uma solicitação ao poder público de transformar aquilo que é uma política excelente que tem em Maricá, ao nível geral dos documentos, desde a lei orgânica Uhum. até o plano diretor e competências, os planos gerais excelentes para a questão ambiental e agroecológica. No entanto, existe um vácuo entre o projeto maior e a execução. Aí nós estamos ainda encaminhando, já encaminhamos cópia, já encaminhamos um pedido e estamos encaminhando uma Uhum. complementação e possivelmente vai ser encaminhado também ao Ministério Público, que entre nesse Uhum. diálogo, que é da solicitação de que haja uma brigada de incêndios do município com política de Estado. E para isso precisa de uma lei complementar regulando a queimada, a brigada de incêndios. Uhum. Até agora não temos resposta do poder público. Parece que há uma resistência e tal, ou até uma incompreensão, Uhum. porque acha que o que está ali já pode atender, né? A gente acha que não, nós tivemos 100 incêndios que queimaram muito. Então aí há uma defasagem da compreensão, De percepção. de percepção. É claro que tudo isso precisa de um debate aprofundado. Nós achamos que o combate à crise climática em Maricá ele necessita de uma atuação mais efetiva do poder público, Uhum. como também da população, né? Claro que tem, e isso está desde o trabalho da educação, a Secretaria de Educação tem que estar envolvida com isso, Secretaria do Meio Ambiente, aqui estão sendo fundadas mais 2 secretarias nesse momento, ligadas à questão climática, que é a Secretaria do Clima, né, da crise climática, e uma Uhum. outra Secretaria dos Recursos Hídricos. Uhum. Né? Isso é uma tarefa do governo, eu pessoalmente ampliaria as competências da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil. Mas Uhum. isso não cabe a mim, como sociedade civil, decidir, cabe ao projeto de plano de governo, né, de fazer. Bom, a, então esse projeto, essa proposta está encaminhando.
Só que nós vimos que isso é insuficiente. Isso é uma questão muito pontual, a brigada. Aí, reunindo, a partir de, já na reunião do fórum, ficou a proposta de um seminário, fazer um seminário já para estudos. Para dizer a verdade, eu, pessoalmente, não esperava que alcançasse a dimensão que alcançou. Uhum. E, dentro da articulação, a partir de uma reunião que promovida por um programa que o ICETIM, né, a Diretoria de Inovação Social do ICETIM, tem com o IFE, foram convidados alguns atores dentro do movimento social para fazer uma palestra com os jovens. E lá se discutiu essa questão do, da crise No climática. seminário. Uhum. Né? Quando nós propusemos a questão do seminário, rapidamente a diretoria lá voltada para a questão ambiental assumiu publicamente naquele dia o seu compromisso com o seminário. Daí, então, conversa daqui, conversa dali, se reuniu. Essa diretoria de inovação do ICETIM, da qual você, Márcio, faz parte, né? O, É a diretoria de reuniu, tecnologia. tecnologia, ciência e Isso. tecnologia, né? Inovação É. social. A, a diretoria geral do IFE e convidamos também, que tinha uma proximidade, o curso a direção do curso de Direito das Vassouras. Uhum. Então, são 4 atores sociais e com o fórum, né, o fórum é um, nós constituímos um comitê de preparação de um seminário e que começou a ter uma dimensão muito interessante. Já estamos trabalhando há bastante tempo, tanto na divulgação de um seminário que vai acontecer no dia 9 e 10 de outubro. E o seminário ele tem uma especificidade que eu acho que é um avanço. Ele tem a preocupação de convidar, estamos convidando 3 atores sociais fundamentais: a população, Uhum. ou seja, a partir de um empresário, de uma pessoa estudiosa do tema individualmente, ou de organizações sociais, de movimentos sociais, que é consenso nesse comitê organizador de que é a voz principal a ser ouvida, tanto que será a primeira mesa no dia 9. Então, a voz dos movimentos sociais, a voz popular, a voz acadêmica e a voz dos agentes públicos, mais que tem uma relação mais pertinente com a questão, Com a temática. Uhum. né, com a temática, com a questão climática. Né? Uhum. Para ter um exemplo, Secretaria da Defesa Civil, Secretaria do Meio Ambiente, essa Secretaria do Clima, Uhum. direção da coordenação do comitê ou da comissão de meio ambiente da Câmara. Estou dando alguns exemplos aqui, Secretaria de Uhum. Agricultura, porque são todos os setores afetados, mas também na questão da saúde, que passou batido durante o período da queimada dos incêndios agora, no começo do ano, nós tivemos um problema, a cidade coberta de fumaça durante diversos É um dias. problema sério. Alberto, a gente está chegando no final do programa, né? Temos aí Ok? mais uns 2 minutinhos ainda. E aí eu queria que você pontuasse a importância de discutir o clima na cidade, que geralmente o clima geralmente é, né, abstrato, né? A gente está sempre vendo, mas Uhum. e fazer o convite para as pessoas participarem desse, desse seminário. Ok, vou começar pelo convite. Nós estamos convidando a todas as pessoas, organizações sociais interessadas, a partir do momento que for divulgado o link, vai ter um link de inscrição, a Uhum. participar do seminário. O seminário ele vai ter eixos de discussão voltados para temáticas muito próximas ao que aconteceu em Maricá, tipo crise hídrica, questão dos incêndios, da queimada, questão da educação, a questão da saúde, né? A questão da agroecologia, que é um município muito voltado para Uhum. isso. Então, nós teremos aí, vai estar, não vou gastar muito tempo com isso, porque vai estar muito bem claro no convite, no link, né? Uhum. E será 2 dias. E do segundo dia, nós vamos construir a Carta de Maricá, voltada para o clima.
E a preocupação fundamental é encontrar respostas, porque a crise hídrica, a crise climática, como ela atinge de forma diferente, por exemplo, os municípios da Serra, como Petrópolis, em Maricá, ela atinge de uma forma especial, não é igual em todos os municípios. Claro. Então, a gente vai estar muito voltado para cá. E todos os estudos a gente solicita, né? Se tiver algum estudo que não trabalha diretamente em Maricá, não vai ter problema, vai poder participar. Mas a gente solicita, assim, que as pessoas façam esforço da reflexão, tanto acadêmica quanto popular, sobre a questão mais direta de Maricá. Porque Uhum, é um seminário que busca não só a discussão no geral, por cima e tal, uhum, mas do engajamento nosso como sociedade, seja do mundo uhum, acadêmico, seja do governo, ou seja da população em geral. Um compromisso e engajamentos bem específicos, nosso, coletivo, para poder minorar um pouco essa uhum, problemática aqui, a contribuição nossa à crise climática que é mundial. uhum. Alberto, obrigado aí. Eu acho importantíssima essa temática. Primeiro, são dois pontos importantes que eu acho nesse processo. O primeiro é a mobilização social em torno da discussão do clima. E o segundo é essa questão de discutir com a sociedade toda, seja a academia, governo, a própria sociedade, o seu impacto na localidade. Eu acho, porque cada cidade vai ter um efeito diferente da crise climática. E é importante que as cidades se preparem para isso. E não pode ser uma discussão homogênea, Por né? Tem que exemplo, ser aqui, a questão hídrica aqui é séria, né? não é brincadeira. Petrópolis não tem problema de questão hídrica, por exemplo, né? O É que não encontrável demais. falta lá tem muita água, por sinal, né? É. Então, e outras cidades também, Nova Friburgo, Teresópolis, já é diferente aqui da região do leste fluminense. Alberto, obrigado pela sua entrevista aí. A gente fica atento aí a esse seminário. Vamos fazer outras pautas aí falando sobre a evolução do seminário, a discussão, isso é importante. E parabéns pelo trabalho que tem feito aqui de mobilização das pessoas e conscientização sobre essa questão do clima e seus efeitos em Maricá. Muito obrigado. O seminário é que agradece, né, a participação de todos e tal. Obrigado a vocês. Obrigado, Alberto. Grande Bom, abraço. tchau. Tchau, tchau. Outro.